maior milagre, um dos grandes milagres da Bíblia, foi daquela viúva que acabou, né, que ela procurou o profeta Eliseu. E ela disse, olha, não tenho nada na minha casa, meu marido morreu, e agora tem lá um credor que vai levar os meus filhos. E o profeta disse, que você não tem nada? Não, lembrei, tem um pouquinho de óleo lá, um pouquinho de farinha. Pois é, então faz o seguinte, pega esse azeite e vocês sabem a história. Mas o milagre aconteceu dentro da casa dela. Teve trabalho? Teve muito trabalho. Ela teve que ir procurar os vasos, os vizinhos, chamada, fazer tudo aquilo que ela fez. Deu trabalho. Mas nós não queremos, nós somos egoístas hoje. E nós não queremos sofrer e fazer nada. Só queremos que o milagre aconteça, sem nenhum sacrifício. Bom, mas ainda há esperança. Não é? Uma luz no fim do túnel, como nós estudamos domingo na história de Jeremias. Que recurso nós temos para a reconstrução da família? Nós temos a oração. Nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. Quando Deus fez o homem, Ele mandou junto um manualzinho aqui. Um manualzinho de como trabalhar com o homem, né? Quem é o homem? Quais são os seus limites? Quais são as suas fraquezas? Está tudo aqui. Como ele deve ser tratado? Está tudo aqui. Mas nós não temos tempo, irmãos, para ler Bíblia mais. Não temos tempo para aprender mais a respeito do homem, a respeito de nós mesmos. Então, a Bíblia, eu falo, é interessante, quando nós compramos um equipamento, não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas você compra lá um liquidificador, um rádio, sei lá, qualquer coisa. Você não tem paciência de ler as instruções. Você pega e liga. Põe na tomada, não é? Até a fábrica já põe até tudo em 220, porque sabe que o povo não lê. Primeiro põe na tomada, aí ele começa a apertar os botões. Ih, mas por que não está saindo som? Ih, por que não está fazendo isso? Por que não está fazendo... Bíblia é a mesma coisa. Esse manual aqui tem tudo sobre a família. Tudo que você precisar sobre a família está aqui. Só que esse padrão é padrão de Deus. É o padrão de Deus para a família. Mas muitas vezes, o que está acontecendo hoje? Nós estamos usando outro padrão. Padrão do mundo. O padrão da Globo, né? Da Record, das novelas, dos filmes. E esse padrão é antibíblico. Qual é a nossa esperança para as nossas famílias? Que elas sejam despertadas e que nós sejamos o canal de chegar e fazer alguma coisa para as famílias mudarem. O que é a família? Vamos entender aí. A família é a base da sociedade. Olha o que o inimigo está fazendo. Ele está destruindo a base. Se ele destruir a base, destrói a sociedade. E nós temos que lembrar que a igreja é um grupo social também. Nós refletimos. Se nós aprendemos outros padrões, isso vai refletir aqui dentro. Hoje nós vivemos o século 21, ano 2010. O século do consumismo. A era do consumismo. Nós somos afetados por isso. Somos afetados porque nós vivemos nesse mundo. Jesus disse que não era para nós vivermos aqui, mas não sermos do mundo. Mas nós somos afetados por ele. O pastor nós sempre fala isso, né? Nós devemos, influenciarmos o mundo, e não o mundo nos influenciar. Mas, infelizmente, a gente vai se deixando levar, se deixando, daqui a pouco você não tem mais domínio. E aí você é levado pelo mundo. Então, olha, a sociedade precisa da família. Então o diabo falou assim, se eu destruir a família, eu destruo tudo. Lembra aquela passagem em que o povo de Israel ia ser destruído e o rei chamou lá o profeta e tal? E depois ele falou assim, sabe como você destrói esse povo? É só você fazer se desviar. É só isso, não precisa fazer mais nada.
É isso que está acontecendo. As nossas famílias estão se acabando. Os conceitos estão mudando. E os valores estão mudando. As famílias estão acabando. A igreja está sendo afetada por isso. E nós vamos ver isso já na prática. Eu falo assim, ó, se a sociedade, a família, o menor grupo da sociedade, é a menor célula. Vamos comparar o corpo, como eu acabei de ler? O corpo. O nosso corpo são milhares e milhões de células. Mas quando uma pessoa fica com câncer, uma pessoa fica com AIDS, o que é atacado? A célula. Por quê? É a célula que dá vida. Bom, mas a doença é assim. Se eu atacar a célula, eu vou matando as células, eu vou matar a pessoa. Tá? Se a célula pensasse, né? Nós vamos trabalhar dessa forma, como se ela tivesse vida própria e pensasse. O diabo está usando a mesma técnica. Se eu matar uma família, 2 famílias, 3 famílias, deixar doente, todo o corpo vai ficar doente e vai acabar. Entenderam como é que é o negócio? Então, uma coisa é séria, e como o pastor acabou de falar, é muito sério. Então, a família é o menor grupo social. Para a gente falar em grupo, é necessário a gente falar que precisa de 2 pessoas, precisa de ter objetivo comum e precisa haver compreensão. Família compreende o que forma uma família. O marido, a mulher e os filhos, nós chamamos de família. E o que é lar? Lar é a casa onde se abriga a família. Então é interessante quando o pastor fala assim, quem precisa de oração? Aí a gente fala assim, eu e a minha família. Porque é o meu marido, é o marido, mulher e filhos. Né? Então é a família que precisa de oração. Não é a casa, a estrutura. Né? O pastor leu o texto da casa aqui, mas ali está mostrando a casa espiritual. Para que existe a família? Será que Deus perdeu tempo fazendo a família? Não, Deus cria a família estruturada. Deus não faz nada sem propósitos. Deus não trabalha a esmo, sem objetivos. Deus tem um objetivo. E quando Ele criou a família, Ele tinha um objetivo. Ele tinha um propósito para a família. E a família foi feita para cooperar com os propósitos de Deus. A pergunta fica aí, será que a família hoje está cooperando com o propósito de Deus? Às vezes eu me pergunto, como é que vai ser a igreja amanhã? Amanhã que eu digo 10 anos, 20 anos, se nós continuarmos dessa forma. Então Deus criou a família com propósito. Então vamos ver como é que tudo começou? Deus criou os céus, a terra, o universo, o espaço sideral. Deus criou todas as coisas. E dentro dessas grandes coisas, tudo que Deus fez, que é infinito, que nós não podemos nem imaginar, Deus criou a terra. E dentro da terra, Ele construiu um jardim maravilhoso. Quando Ele construiu a terra, Ele fez a terra com todas as condições para o homem viver nela. Então, Ele construiu a terra, criou o ar, as plantas, tudo que Ele fez com um propósito, de colocar o ser humano nela, para que o homem habitasse nela. Não vamos entrar aqui nos pormenores de tudo que a terra contém, para que o homem possa sobreviver nela. Aí Ele fez um lindo jardim, e lá Ele disse, vou colocar o homem, a minha criatura mais importante, a obra-prima, eu vou colocar nesse lugar especial. E Ele colocou, né, Gênesis 1:27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui já começa um conceito antibíblico hoje no mundo. Olha como Deus criou. Deus criou homem e mulher. Só. Mais nada. E Ele criou, interessante também, além de ter criado homem e mulher, Ele usou tecnologias diferentes para cada um. Para criar o homem, vocês sabem, né? Deus fez lá um boneco de barro, e a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. E a mulher, qual foi a tecnologia? Foi outra, não foi?
Deus pegou, tirou, fez Adão dormir, e da costela de Adão, Deus tomou e fez a mulher. Usou outra forma. Por quê? Será que Deus não podia fazer os dois de uma vez? O meu Deus que pode todas as coisas, que para Ele não há nada impossível. Ele não podia ter feito 2 bonequinhos e soprado? Feito uma mulher e um homem. Pronto. Está feito os dois aí, pronto. Não, mas Deus não fez isso. E há propósitos em tudo que Deus faz. Havia um propósito pelo qual Deus quis fazer dessa forma. Não que Ele não tivesse poder para fazer os dois juntos. Mas Ele criou homem e mulher. E Ele colocou os dois lá no jardim do Éden, e lá Ele deu algumas ordens e etc. Mas Deus fez homem e mulher. Mas o diabo veio e trouxe um outro conceito. Trouxe uma nova filosofia, uma nova forma de ver as coisas, não é? E Deus fez tão distinto fisicamente o homem da mulher, que eu consigo a olho nu distinguir um homem e uma mulher. Olha, homem, mulher, 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 homem, homem, homem. Tá certo? Tá, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas já aconteceu de vocês passarem assim por alguém e dizer assim, que é isso? É homem ou é mulher? Que negócio é esse? Como diz o Gessé aqui do Migre. Aqui você não entra, aqui também não entra. Mas não é verdade? A gente passa ali, você não, vai aqui depois das 10, 11 horas aqui no centro da cidade, passa, você olha assim e fala, mas o que é isso? O que é isso? Porque você não fala nem,